Hey there, seja bem-vindo ou bem-vinda para mais um vídeo para descomplicar o aprendizado de inglês para você. Eu sou a professora Cristina e essa aqui é a segunda parte de uma aula sobre como montar e pronunciar perguntas básicas em inglês usando as palavras WH, os WH Question Words. Nesse vídeo eu vou dar as respostas para duas das perguntas mais frequentes que meus alunos têm sobre essas palavras e eu vou te ensinar como não cometer uns dos erros mais comuns para brasileiros que estão começando a aprender inglês. Se você ainda não assistiu a primeira parte da aula, dá uma pequena pausa aqui, assiste o outro, vou colocar o cardzinho aqui, e depois você volta aqui, porque assim você pode aprender como usar e pronunciar essas palavras e frases importantes primeiro, porque a gente vai conversar mais sobre eles aqui neste vídeo. Agora, vamos direto para a segunda parte da aula. Primeiro, os alunos me perguntam toda hora qual a diferença entre as palavras who e whom, duas das nossas WH Question Words. Para muitos alunos parece complicado, mas não é. A regra é bem mais simples do que parece. De acordo com a gramática formal, who deve ser usado em frases onde ele substitui um sujeito. Whom com M, ele também se refere a uma pessoa, só que ao invés de substituir o sujeito de uma frase, aquele que faz a ação, ele é usado para substituir o objeto da frase, aquele que sofre a ação. Na vida real, a maioria das pessoas nunca usa whom na fala, porque soa extremamente formal. A gente acaba nem usando whom e, ao invés disso, usa who em quase todos os contextos. Compare duas frases falando quase a mesma coisa. A primeira vai ser muito informal, natural, conversacional, e a segunda frase eu acho que você vai perceber que é muito formal. Who do you want to talk to? Who do you want to talk to? To whom do you wish to speak? É muito comum a gente usar whom após uma preposição. To whom do you wish to speak? Então, depende um pouco do contexto, mas whom seria muito formal. A segunda questão sobre que vamos falar. Se você começa sua pergunta em inglês com a frase how many ou how much, vai depender da coisa sobre a qual você está perguntando. How much é usado para descrever essas coisas que não dá para ser divididas em partes ou contadas. Em inglês, a gente chama esse tipo de palavra de um mass noun, ou non-count noun, não contados. Alguns exemplos desse tipo de palavra. Juice, suco. Or paciência, patience, paciência. Ou happiness, felicidade. Então, para perguntar a alguém quanto de suco você quer tomar, em inglês a frase seria how much? How much juice do you want? Agora, many é usada para descrever coisas que sim, podem ser contadas. Em inglês, a gente chama esse tipo de palavra, esse tipo de coisa, de um count noun. For example, oranges, laranjas. Ideas, ideias. Trees, árvores. Então, para perguntar a alguém em inglês, quantas laranjas são necessárias para fazer um copo de suco? How many oranges make one cup of juice? Finalmente, um dos erros mais comuns para brasileiros que estão começando a aprender inglês é dizer incorretamente quantos anos você tem. Muitos brasileiros dizem how many years do you have? Mas não tem culpa, pois traduzir a frase assim seria totalmente ilógico, né? Eu acabei de ensinar que quantos é how many, a gente sabe que ter é have, mas infelizmente isso aqui não é uma situação onde você pode traduzir ao pé da letra. O inglês, como muitas outras línguas, não sempre é lógico. Então, aqui vai o jeito certo para fazer essa pergunta básica. Para perguntar a idade de alguém em inglês, você diria how old are you? Começando com a palavra how e usando o verbo to be. How old are you? How old are you? Simples assim. Easy peasy. Muito bem, dear student, ótima aula. Agora, você tem todas as informações que você precisa para começar a fazer essas perguntas básicas em inglês com clareza e confiança. Começa aqui nos comentários abaixo, fazer qualquer pergunta para mim e para os outros que começa com uma palavra ou uma frase de WH. Happy Language Learning e te vejo na próxima. Bye!